viciadas em séries! Hoje eu tô aqui porque vocês me pediram pra falar do que eu acho da série Os Defensores e todas as séries de Marvel da Netflix. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada pra falar da série Os Defensores, que lançou no Netflix, mas como eu conversei com vocês na live, vocês pediram pra eu falar o que eu achei da série, o que eu acho aí de todas as séries de Marvel da Netflix. Então, é disso que eu vou falar hoje. Então, primeiro eu vou falar aí de todas as séries de Marvel antes de Os Defensores. Tá, Demolidor. Demolidor é, com certeza, a minha série Marvel Netflix favorita. The Devil of Hell's Kitchen. Tá, eu acho a série fantástica, não tenho o que reclamar. É aquele tipo de série que eu quero saber o que vai acontecer no próximo. Como ele é um super-herói sem poder, vamos dizer assim, apesar, né, dele meio que ser cego e ver essas coisas todas, mas ele é um ser humano normal, né? E o que eu acho muito legal é que, tipo, ele já quase morreu algumas vezes, mesmo de ser surrado, de terem batido nele. Então eu acho que é uma série muito legal. Jessica Jones, stop talking. Who the hell are you? My name is Matthew Murdock. I'm your attorney. Jessica Jones. Jessica Jones, eu curti Jessica Jones, eu acho o vilão maravilhoso. E já estão sabendo que o vilão vai voltar aí pra segunda temporada, graças a Deus, porque eu não sei o que seríamos sem ele. Mas é uma série legal, não é tão boa quanto o Demolidor, mas é uma série boa, tá? Eu gosto, tem uma galera que não gosta, tem uma galera que gosta muito, eu não sou nenhum dos dois, eu fico no meio. Smart-ass detective. We got a problem? Já Punho de Ferro e Lucas Cage, não gostei de nenhuma das duas. Eu terminei de ver as duas, eu vi as duas rapidamente, mas eu fiquei animada, porque tipo, eu vi porque não tinha outra coisa pra ver, e aí eu acabei vendo, e aí eu fazia, não, vai ficar melhor, e não ficava melhor, eu não gostei nenhuma, eu achei as duas extremamente chata, por sinal. O Lucas Cage, ele é um mala, The righteous ex-con. My bad. e o Punho de Ferro também. Kid with a glowing fist. É meio que isso, eles são uns chatos. É tudo que eu tenho pra dizer do personagem, eu acho eles chatos e eu acho a série chata. Já chegou Os Defensores. Os Defensores eu tava muito na expectativa porque ia juntar todas aquelas personalidades diferentes e eu achava que podia dar uma junção muito boa. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy. O que realmente deu, tá? Também ouvi gente falando que a série não é legal, que é chata, mas eu realmente gostei. Não é tão boa quanto Demolidor, e eu achei mais legal que Jessica Jones. Mas aí não é também muito maravilhosa, não. Mas eu achei bem legal, principalmente quando juntava a personalidade dos quatro. Eu acho a personalidade da Jessica maravilhosa. Eu acho ela muito engraçada, ela ser alcoólatra e ela ser a menina e ser tipo a mais grossa de todas, ser ela. It's been a long week. Eu acho que isso dá uma discrepância, vamos dizer assim, no que a sociedade espera. Deveria esperar que ela fosse a mais tirururu, a mais boazinha, quando isso, na verdade, é mais o Punho de Ferro e o Lucas Cage, né? Right now, I just want to help people. Enquanto ela é tipo, vamos enfiar a porrada nele, vamos resolver tudo isso, vamos beber, vamos tá. Eu acho isso muito legal, a discrepância. O Demolidor, eu achei ele mais mala nos Defensores do que ele é na série, tá? Mas eu achei também legal a junção dos personagens, principalmente como eles se encontraram, que é muito mais sobre o que eles são fora do super-herói, né? Eles se juntaram, eles se conheceram porque eles são fora do super-herói, o que é muito legal. Mas beleza, ele no final ali, aquela choramingá e aquela chatice com a mulherzinha, tipo, meio chato, mas foi legal. O Lucas Cage e o Punho de Ferro estão menos mala nessa série, tá? Mas ainda assim eu acho que eles enchem um pouco o saco.
Tá, o Punho de Ferro já tá melhor, porque como ele quer resolver as coisas, ele tá menos tipo, sou um monge, nananã. Não, ele tá tipo, meu filho, a gente tem que resolver essa parada aí, tipo, eles vão matar geral, o mundo vai ser destruído, a gente tem que ter um papo, entendeu? Não dá pra ser o peace and love e não resolver nada e eles destruírem o mundo e a gente não resolver. O Lucas Cage continua um mala, principalmente porque ele continua tipo, não vamos resolver isso de outra forma, porque não dá pra ter violência o tempo todo e tipo, os vilões não tem como eles serem feitos na justiça, porque a justiça não funciona pra eles compram a justiça no seriado. Então, tipo, tem que resolver essa parada de alguma forma. E aí, como vocês vão resolver? Eles estão matando geral, tá todo mundo morrendo e nada se resolve. Mas assim, o legal realmente é toda a sintonia dos quatro, tá? Na situação. É o que é mais legal. E o legal também é que no final os coadjuvantes também eles têm uma coisa a ver, sabe? E também não tá, tipo, sem violência, entendeu? Tipo, a pessoa lá quase morre, o pessoal perde o braço. Então, tipo, tá uma coisa mais agressiva. Tipo, ó, você tá lutando com espada e sei lá o que, e armas, tipo, as pessoas vão se ferir realmente. Então eles estão com essa coisa, aproveitaram o Netflix, que não é na TV, e que eles podem botar violência, tipo, botaram violência, realmente. Então isso eu achei legal. Então eu acho que aí é uma série que tem futuro, realmente eu achei muito curta, mas a história se concluiu bem. Eu acho que de repente se eles tivessem feito mais longa, a história teria tipo enrolado, a gente teria perdido a paciência. Então eu acho que foi uma história consistente. E eu acho que eles viram que deram certo, então eu acho que vão melhorar aí as histórias no futuro. Inclusive, muito que a gente reclamou do Lucas Cage e do Punho de Ferro já foi atingido a Netflix, a Marvel. Então eles já falaram que vão melhorar aí as séries e os personagens, porque basicamente todo mundo do universo reclamou. Então vamos esperar aí para as próximas temporadas, que esperamos que venham coisa melhor ainda, tão bom quanto o Demolidor. E aí, o que você acha das séries Marvel? Qual é a sua favorita? Qual é a sua menos favorita? Tem alguma que você não conseguiu assistir? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi, no Snapchat como Bia SBC e no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo!